Vamos lá, pessoal, vamos voltar então para a nossa aulinha, né? Nós tivemos um intervalo aí entre a aula 3 e a aula 4, né? A gente estava falando dos fluxos migratórios, né? A questão dos refugiados no mundo. Então, eu deixei para vocês um vídeo que fala, né? Um vídeo da ONU, gravado pela ONU, que fala sobre essa crise de refugiados, todos os problemas que essa população enfrenta, né, para se refugiar em outro país. Então, quero que vocês assistam para aumentar aí o conhecimento acerca desse assunto, tá? Também solicitei a vocês, coloquei lá no AVA, tá? Para vocês observarem, que vocês façam alguns exercícios do nosso livro didático. Então, na próxima semana, a gente vai fazer a correção desses exercícios, tá bom? Então, é muito importante que vocês façam, né, como eu já falei, para fixar esses assuntos que a gente tem falado, porque às vezes só ouvir o que tem sido passado, né, você não vai conseguir memorizar e fixar essas informações. Então, façam, que a gente vai corrigir na semana que vem, tá bom? Então, a nossa aulinha 4, os objetos de conhecimento relacionados a ela, fala um pouquinho sobre a economia europeia, tá? Então, hoje a gente vai falar, ainda aprofundar um pouco sobre alguns aspectos regionais da Europa, né? E a gente vai falar um pouquinho da parte industrial também, ok? Então, a gente, no decorrer desse trimestre aí, a gente vai fazer um apanhado geral, vai conhecer um pouco mais sobre a Europa, tá? Então, vamos avançar. A primeira coisa que eu trago aí para vocês, que a aulinha de hoje, parte dela, né? Então, vai estar na unidade 1, capítulo 3, então as páginas de 54 a 57, tá? Muito importante, pessoal, é porque não é todo o conteúdo que a gente utiliza aqui nesses slides que ele vai estar contemplado no livro didático, tá? Então, por isso é tão importante a leitura desses slides, acompanhar essas videoaulas que a gente tem aqui, né? Porque isso também vai ser cobrado em avaliações posteriores, tá? Nosso material de consulta não é somente o livro didático adotado, ok? Então, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é que, se a gente analisar a Europa, a gente não pode dizer que ela é uma região com características similares, tá? A Europa, é uma região que ela não é homogênea, ela vai apresentar várias diferenças, né? Principalmente relacionadas à economia. E aí a gente vai analisar a Europa sobre o aspecto de sub-regiões, tá? A gente vai dividir e analisar determinados espaços, né, europeus através de sub-regiões, porque vai ficar melhor a compreensão, ok? Então, a primeira coisa que a gente traz para vocês aí hoje é o PPC, né? O que é o PPC, esse índice? A gente vê o tempo inteiro falar de PIB, né, de IDH, mas PPC parece uma terminologia diferente, né? Então, o que é isso? É a paridade de poder de compra, tá? Então, o que ela leva em consideração, essa paridade de poder de compra? Ela vai verificar a renda média de cada país, ok? Cujo cálculo leva em conta o custo de vida naquele país, tá? Porque a gente tem uma diferença, fica muito mascarada as informações quando eu falo de PIB, né? Que eu estimo ali a renda através do PIB. Então, o PBC ele vai me mostrar a paridade de poder de compra, levando em consideração, né, o custo de vida em cada país, que a gente vai ter inúmeras diferenças. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Se a gente parar para pensar, pessoal, o PIB, o que é o PIB? É a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país, certo? Então, a soma de tudo que é produzido em um país corresponde ao PIB. Só que o PIB ele vai levar em consideração também a taxa cambial, né? A inflação vai estar embutida ali naqueles produtos, naquele cálculo.
e isso vai mascarar essa informação, né? Então, o PPC, ele vai me trazer uma informação, a paridade de poder de compra, mais direcionada à realidade, tá? Porque o PIB, se eu ver o PIB per capita, né, por pessoa, ele não vai apresentar o padrão de vida real de uma população, né? Ele vai me estimar, dar o valor total de bens e serviços que eu tenho em determinada região, dividido pelo número de habitantes. E aí é notório, né? A gente já sabe que existem inúmeras diferenças, né? Em um único país a distribuição de renda ela não é igualitária, muito pelo contrário, ela é de maneira muito diversificada. Então, esse índice, ele não vai me trazer uma informação tão eficiente assim, ok? Então, a PPC, que mostra a capacidade de compra de uma moeda nacional em termos internacionais, tá? E aí a gente compara ao dólar americano, ela leva em conta a a diferença, né, no preço dos bens e serviços entre os países, como eu já falei para vocês. Então, a gente vai considerar o rendimento da população, mas relacionado ao custo de vida daquele local, ok? Então, vai dar diferença se eu analisar as informações do PPC, da paridade de poder de compra, e se eu analisar as informações do PIB, tá? Então, aqui eu tenho, na Europa, a renda per capita relacionada a esse índice do PPC em 2018, tá? E isso, a gente tem essas informações em dólar, ok? Então, vamos verificar, só um minutinho aqui. É isso mesmo. Então, a gente vai verificar o seguinte. As regiões que têm o maior índice, o maior poder de compra na Europa, tá? Então, a gente tem em destaque Islândia, tá? Irlanda, Noruega, Dinamarca e Suíça. Então, eles têm cerca aí de 55 mil dólares, tá? Por pessoa. Esse é o poder de compra nessas localizações. Então, um poder aquisitivo muito elevado, tá? E aí as regiões que eu posso observar que vão apresentar a menor renda per capita direcionando ao PPC, né? Então, essas regiões que estão em destaque aqui, e eu deixei aqui Kosovo destacada, porque vocês lembram, nas nossas últimas aulas, eu disse que Kosovo declarou independência, né? Mas ele não se tornou independente da Sérvia. Mas essa região, ela não foi reconhecida por alguns países, tá? Então, ela tem ali seu governo próprio e tudo, tem certa autonomia, mas não é totalmente reconhecida pelos demais. Então, essas regiões aqui, ó, Kosovo, Bulgária, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Albânia, Macedônia, tá? Todas essas regiões, ó, Ucrânia, Moldávia, essas regiões aqui, elas apresentam os menores índices, né? A menor renda per capita, levando em consideração a paridade de poder de compra, tá? E aí dá pra gente fazer aquela análise que a gente já fez. Os países que compõem, então, as regiões anteriormente socialistas, né, influenciadas pela ex-União Soviética, eles têm um poder de compra muito inferior, se a gente relacionar isso aos países mais desenvolvidos, que compõem aí a Europa Ocidental. Tá? Então, tem essa grande diferença que a gente pode observar. E aí, o que está relacionado a esse índice PPC? Tá? Em 2017, o que uma revista americana fez? Eles lançou, né, que esse índice PPC seria o índice Big Mac, né? Lembra lá do McDonald's? Então, esse índice Big Mac quer dizer que a longo prazo a taxa de câmbio ela deveria se ajustar. Né? Se ajustar de que maneira? Porque se eu utilizo $1, o dólar deveria ser equivalente em todas as regiões, né? No Brasil, por exemplo, se o dólar está valendo
vamos supor que R$5, R$6, eu não sei o valor preciso no dia de hoje. Isso deveria se equiparar. $1 deveria ser igual a R$1, como qualquer outra moeda no mundo. Então, eles fizeram isso baseando-se no seguinte fato: se eu compro um Big Mac no Brasil, eu deveria poder comprar isso em qualquer localização do mundo, né? Visto que os ingredientes que são utilizados na produção desse alimento no Brasil vai ser praticamente, né, deveria ser o mesmo gasto em outras regiões. Então, eles lançaram aí esse índice Big Mac, comparando a ele a essa paridade de poder de compra, tá? Que isso deveria ser de forma equivalente. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, quando a gente fala de Europa, é como se existissem duas Europas, né? Duas coisas distintas, tá? Por que isso, professora? Porque quando a gente fala em hegemonia europeia, né, de soberania, de poder, a gente está se referindo, na verdade, aos países da Europa ocidental, né, esses países mais desenvolvidos. Por que isso? Porque alguns desses países, eles colonizaram o novo continente, né, o novo mundo, o continente americano, lá no século XVI. Essa parte também da Europa, ele conquistou territórios na Ásia e na África no século XIX. Então, olha só a importância, por isso, né, de ser tão mais desenvolvida do que a parte oriental. Aí, a gente vê também falar que na Europa Ocidental, né, nos nossos estudos aí a gente consegue analisar que ela é muito mais desenvolvida, né, porque ela vem aí desde o período pós-Segunda Guerra, né, ela já tem um desenvolvimento, porque são países capitalistas, né, muito mais desenvolvidos, poder de renda, poder econômico nessas regiões é muito superior, ok? Portugal e Espanha, eles deflagraram a Revolução Marítimo-Comercial também nos séculos XV e XVI, seguidos pelos Países Baixos. Então, o desenvolvimento inicial, né, já se dá desde o século XV e XVI, com as grandes navegações, com a colonização de novas áreas, ok? E o terceiro motivo aí, que a partir de meados do século XVIII, ocorreu a Revolução Industrial se dá a partir do Reino Unido, né? E posteriormente se espalhando para as demais regiões próximas ali, adjacentes ao Reino Unido. Então, tudo isso faz com que a Europa Ocidental seja muito mais desenvolvida, né, do que a Europa Oriental. Outro fator que a gente pode citar também, falando de hegemonia, de poderio dessa Europa aqui ocidental, que a gente está falando, né, é que as regiões que foram colonizadas pela Europa Ocidental, o predomínio, o idioma oficial de muitas dessas regiões, né, prevalece o idioma dessa Europa Ocidental, né, de regiões que foram colonizadas por ela. Então, por isso a gente tem a hegemonia, o poder, né, quando a gente fala de Europa, a gente está falando, logicamente, muito mais de Europa Ocidental. Então, vamos lá. A Europa Oriental, por que essa diferença, né, que a gente consegue observar econômica que a gente tem? Então, a Europa Oriental faz parte dos antigos países socialistas, que até basicamente 1990 era considerada a periferia da ex-União Soviética, tá? Então, esse é um dos motivos, né, dessa região ser um pouco menos desenvolvida. E aí o outro fator é que por muito tempo eles foram submetidos a regimes autoritários, né, de partido político único. Então, esse tipo de regime autoritário, ele limitava a liberdade de expressão, né? Então, a busca ali de novos fatores, de algo que pudesse melhorar
a vida e a economia dessa população. Então, eles foram muito reprimidos, tá? E a única coisa que a gente pode falar de muito benefício desses governos autoritários é que eles sempre levaram em consideração o atendimento à população, né, de garantir os direitos essenciais à população. Que serviços são esses principalmente, né, a educação e a saúde. Então, isso eles fizeram questão de tentar, né, dar para a população de modo eficiente. Okay? Aí a gente trouxe umas tabelas aqui comparativas para vocês com alguns dados estatísticos dos anos de 2015 e 2016, tá? De um lado, eu tenho algumas regiões da Europa Ocidental, a região mais desenvolvida. Do outro lado, eu tenho algumas regiões da Europa Oriental. Então, a gente tem aqui alguns países selecionados. O que a gente quer observar com essa tabela, né? Aqui, eu não vou falar mais de PPC, que leva em cálculo o custo de vida naquele país. Aqui eu levo em consideração todo o PIB, né, o Produto Interno Bruto, a soma de tudo que foi produzido naquela localização, e logo à frente eu tenho a renda per capita. Isso é o cálculo, né, relacionado a tudo que é produzido, dividido pelo número de habitantes, a gente vai ter essa renda per capita, tá? O que a gente pode entender dessas duas tabelas aqui? Se eu observar somente o PIB, eu vou verificar aqui que na Europa Oriental eu vou ter algumas regiões que até me apresentam um PIB elevado, se comparado à Europa Ocidental. Por exemplo, olha só, o PIB da Hungria, 124 bilhões de dólares, isso no ano de 2016, tá? Aí eu tenho a Polônia, 469 bilhões de dólares, República Tcheca, 192, Romênia, 186 bilhões de dólares, tá? Números até expressivos para ser numa região que a gente diz, né, a gente comentou aqui, que é uma região com menor desenvolvimento. Aí eu vou ver o PIB em bilhões de dólares em algumas regiões muito desenvolvidas, né, da Europa Ocidental. Por exemplo, a Islândia tem 20 bilhões de dólares, Luxemburgo, 59, Portugal, 204, né? Números às vezes inferiores à Europa Oriental. Mas aí qual é o comparativo? Por que eu falo que mascara as informações? Quando eu faço esse cálculo aqui, verificando o número, né, relacionado ao número de habitantes, eu faço a divisão e vou ter qual é a renda per capita. Então, eu vou ter na Hungria 12.604 dólares por pessoa, tá? Na Polônia, 12.372, na República Tcheca, 18.266, Romênia, 9.474. Então, olha só essas informações, né? A renda per capita, quando eu divido pelo número de pessoas, não é tão considerável. Agora, vamos para a Europa Ocidental. Na Islândia, eu tenho quase 60 mil, né? É a renda per capita, 60 mil dólares por pessoa. Em Luxemburgo, quase 103 mil. E em Portugal, um pouco menor, né? Bem menor, quase 20 mil dólares por pessoa, ok? Então, essa informação, ela não me fornece a realidade, né? O que o cidadão realmente vai ter de rendimentos, ok? Vamos continuar. Aqui eu trouxe um mapinha, né, que a gente falou aí, a Europa, divisão regional. As regiões da Europa Ocidental, mais desenvolvidas, e da Europa Oriental, tá? O que a gente pode observar de diferenças ou semelhanças nessas regiões, né? Os países
ocidentais, a gente pode considerar que eles têm um desenvolvimento humano alto ou muito alto, se a gente considerar alguns índices, né? Aqui a livre circulação de pessoas também, o padrão de vida, ele é muito superior do que nas regiões orientais. Por isso a gente vai ter aquelas questões que a gente falou na última aula, né, das migrações. Então, as migrações, elas ocorrem de outras partes do mundo, né, as pessoas que estão se refugiando, mas as migrações também ocorrem muito de áreas orientais para áreas ocidentais, né? E qual que é o grande desafio de tudo isso, pessoal? É que agora, a partir do século XXI, né, a gente precisa existir uma tentativa de reduzir as diferenças, da gente promover uma integração oriental, né, da gente levar essas pessoas a ter um desenvolvimento muito semelhante à Europa Ocidental. Então, esse é o grande desafio e é o que a gente tem buscado, tá? Por que isso? Se a gente observa, né, nesse lado aqui, os índices de mortalidade infantil, a expectativa de vida, o acesso à água encanada, rede de esgoto, saúde, hospital, escolas, tudo é muito mais desenvolvido do que na parte oriental, né? Então a gente precisa ter uma similaridade, a gente precisa que essas regiões, esses países tentem se aproximar, ser mais semelhantes, ok? Então vamos lá, a gente agora passa para um novo assunto aí, que é a produção e a circulação de mercadorias na Europa, tá? Então, o parque industrial da Europa, ele é bastante diversificado, moderno e competitivo, né? A Europa é bastante desenvolvida, então a gente vai ter um parque industrial bem diversificado. Então, principalmente a partir da primeira e segunda revolução industrial, a gente tem a introdução, né, de indústrias nas áreas da siderurgia, automotivos e petroquímico. Tá? Então, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vê deslanchar esses setores. E depois, na Terceira Revolução Industrial, então, a gente vê áreas como a informática, tecnologia da informação e comunicação e as áreas de biotecnologia ter um maior desenvolvimento, ok? Agora eu vou trazer aqui para vocês um mapinha. Ele acaba não sendo tão bom para a gente visualizar, né? Mas eu trouxe aqui para vocês a distribuição das indústrias, do ano de 2014, tá? Essa informação aqui. Então, aonde que vai se concentrar as regiões mais industrializadas, tá? Então, aqui eu coloquei em destaque para vocês, França, Inglaterra, Países Baixos, tá? Toda essa região aqui você vê concentrar um número grande de indústrias, Alemanha e norte da Itália, tá? Então, as regiões com maior concentração, principalmente do lado ocidental, tá? Do lado oriental a gente vai ter alguns parques industriais aqui importantes também, na Rússia de parte europeia, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essas regiões aqui hoje. Aí, olha só, no mapa está destacado em vermelho aí as regiões industriais mais representativas que eu falei para vocês. Aí essas indústrias, siderurgia, metalúrgica, indústria naval, tá? Localizada aí, a gente vai ter muitos mares, muitos oceanos, então a gente vai ter uma indústria naval bem importante, né, nessas regiões. Temos também indústrias automobilísticas, aeronáutica, química, têxtil, espalhada praticamente por todo o território, eletrônica. E olha o que é interessante que surge aqui, né, são empresas de alta tecnologia, tá? Espalhadas pela Europa. Então, uma muito importante que a gente tem, a primeira a ser instalada, então ela está próxima, uma que está localizada na França, próxima a Paris, né? Então, é uma
um parque, né, a gente pode chamar de um tecnopolo de bastante importância, e ele vai estar localizado próximo às universidades, que a gente sabe que ali é a distribuição, né, de toda a tecnologia que a gente vai ter, pesquisa, ciência, né, vai ser áreas de bastante desenvolvimento. Então, a gente vai ter localizado aqui nessa região, tá? Outro parque tecnológico que a gente vai ter, ele se localiza, então, no Reino Unido, tá? Então, no Reino Unido, tá aqui, ó, Reino Unido, e aqui a gente tem o da França, ok? Então, o do Reino Unido é como se ele fosse um Vale do Silício, né? Que a gente tem lá nos Estados Unidos. Então, o que é o principal... o que é o mais forte, né, nesse parque tecnológico, né, vai ser a área de informática, de TI, né? Então a gente tem um grande desenvolvimento nessa região. E por último, na Alemanha, a gente vai ter tecnopolos, né? E aqui a gente vai ter uma variedade muito grande, então a área automobilística, eletrônico, biotecnológicos, aeroespacial e também a indústria química, tá? É bastante importante nesse setor aqui. Então, eu tenho uma diversidade muito maior, né, nessas áreas aqui, ok? Então, pessoal, olha só, na Europa, nessa parte industrial, para a gente escoar essas mercadorias, né, muita coisa fica restrita somente a essa região mesmo. Então, muito do que é transportado é feito por rodovias. Então, aqui são as principais rodovias, geralmente elas são de vias duplas, né, e facilitam aí, são de excelente qualidade também, vão facilitar o escoamento de toda a produção. E aí a gente falou também que tem alguns rios de importância, a gente tem muitos mares, né, que cortam toda essa localização, então eles fizeram vários canais, né, vários recursos para escoar essas mercadorias também, facilitar a navegação nessas regiões. Então, muito do que é produzido na indústria da Europa fica concentrado nessa região mesmo, tá? E aí, um exemplo disso é o quê? Se a gente contar os 10 maiores portos do mundo, né, para escoar mercadorias e tudo, 7 deles vão estar na China, tá? E aí a gente tem essa informação aqui, né, que na Europa o porto mais importante, ele está em 12ª colocação, é o porto de Roterdã, que fica nos Países Baixos, tá? O potencial dele é de 12,4, isso corresponde à unidade equivalente a 20 pés, né, 12,4, 20 pés, que é a medida utilizada para containers, tá? Então, em sequência aí, nós vamos ter o 14º, Antuérpia, que fica na Bélgica, né? O 17º, Hamburgo, na Alemanha. Depois a gente tem outro que está em 27º também na Alemanha. E por último, 32º aí, um localizado na Espanha, tá? Então esses aí são os portos mais importantes para a gente ter um maior fluxo, né, para transitar todas essas mercadorias, ok? Então, gente, a nossa aulinha de hoje é basicamente isso, tá? Eu quero que vocês assistam lá o vídeo sobre as migrações, respondam os exercícios, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão sobre esse assunto e corrigir todo aquele exercício ali. Se tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou esclarecida, tá? Podem mandar mensagem que a professora, nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, ela vai tentar explicar isso para vocês, tá? Sanar todas as dúvidas que vocês possam ter, né? Vamos preparando, porque muito em breve a gente já vai ter mais uma avaliação, né? Para a gente ver conferir como que está o nosso aprendizado. Então, acompanhem tudo. E por hoje é só. Então, desejo a vocês um ótimo final de semana,
Bom descanso e fiquem em paz.